aí, Edmilson. A fria entrou o Figueirense ontem contra o Inter, né? É verdade, um abraço, Rogério, abraço a todos da bancada, abraço ao Paulo Brito, que ainda deve estar ouvindo a gente lá em Porto Alegre. De fato, não está muito diferente de Porto Alegre e Florianópolis, um pouquinho mais quente, aliás, um pouquinho menos frio, na verdade, né? Aqui hoje de manhã, 6 graus, né? Paulo Brito falou em 2 graus lá em Porto Alegre, aqui uns 6 graus, 6 a 8 graus pela manhã, mas estava pior ontem na ressacada, no jogo do Avaí com o Fluminense, porque além do frio tinha muito vento, uma característica daquele espaço, daquela região da ilha, o vento sul, e isso complicava demais a vida dos torcedores. Não está sendo fácil ser havaiano, né? Os havaianos ontem tiveram que enfrentar o frio e tiveram que assistir mais uma derrota em casa. Mas antes disso, deixa eu mostrar aqui para vocês o destaque do Diário Catarinense. Esta é a capa do caderno de esportes do Diário Catarinense, ressaltando o domingo de derrotas, né? Tanto na referência do jogo do Figueirense com o Internacional, o Figueirense levou 4 a 1 lá, que o Paulo Brito já mostrou os gols aí, e também 1 a 0 sofrido pelo Avaí. Nesse caso, o Avaí é que está sofrendo muito mais, né? Porque para o Figueirense foi uma derrota no momento de uma fase boa, em que o time tem mostrado bom futebol, e até a interpretação dos torcedores, a repercussão que a gente percebe por aqui, não é de muita preocupação, não. Bem diferente do caso do Avaí. São 5 derrotas em 6 jogos. Curiosamente, o único ponto conquistado pelo Avaí foi sob o comando de um técnico interino, o Edson Neguinho, que é auxiliar técnico. Antes havia 3 derrotas com o Silas, o Edson Neguinho conseguiu aquele empate com o América e depois, agora no comando do Alexandre Galo, 2 derrotas seguidas. E nesse processo, o que também chama atenção e também preocupa demais os havaianos é que o Silas, desde o Campeonato Catarinense, falava na reformulação, no recomeço do time, na reformulação do grupo, para que o Avaí pudesse ter um bom Campeonato Brasileiro. Aí o Silas saiu e a impressão que a gente tem é que esse trabalho recomeça do zero, porque o Alexandre Galo passa novamente a reformular, inclusive, o elenco. Na semana passada, 5 jogadores foram dispensados. Ontem tinha 3 jogadores fazendo a estreia no Avaí e ainda, para chamar a atenção, jogadores que foram titulares contra o Palmeiras sequer estavam relacionados ontem para o jogo. O caso do Marquinhos Gabriel e o caso também do Robinho, ex-jogador do Santos. Portanto, o Avaí está em alteração, está se reformulando. Diga lá, Rogério. Vamos ver então os lances, até para a gente botar uma ilustração em tudo que você está falando. O Avaí enfrentou o Fluminense ontem, a pressão do Fluminense no início do jogo já foi grande. O primeiro chute foi do Diguinho e a bola saiu. Fique à vontade para interferir aí, viu, Edmilson? É bom lembrar que nesse primeiro tempo o Fluminense finalizou 10 vezes, o Avaí apenas 5 vezes, e a primeira finalização do Avaí foi aos 22 minutos com o Julinho. Logo depois já teve o lance do gol, que começou com o Rafael Moura, passou pelo Marquinhos e a finalização do Conca. Aliás, no final do jogo, o Abel Braga, que conseguiu a primeira vitória no comando do Fluminense, dizia que não queria pensar ainda no próximo jogo, queria um jantar e um bom vinho. Suponho que ele tenha pedido um vinho argentino, porque ele também descobriu no Conca um posicionamento que ele ficou muito feliz em saber que o Conca estava sendo mais eficiente, jogando um pouquinho mais à frente. Ele disse que isso foi para ele uma descoberta e pode ter uma nova função o Conca aí no time do Fluminense. No caso do Avaí, 2 minutos depois daquele gol sofrido, aos 35 do primeiro tempo, houve a expulsão do Rafael Moura e mesmo assim o Avaí não conseguiu encontrar espaços no segundo tempo do jogo. No intervalo, o Alexandre Galo ressaltou da necessidade de ter criatividade, de tirar proveito de ter um homem a mais em campo, né? No caso o Fluminense, um homem a menos, mas o Avaí não conseguiu encontrar esses espaços. No comecinho do segundo tempo é que teve um lance ali aos 15 segundos, que houve uma defesa muito bonita do Diego Cavalieri. Depois disso o Avaí não criou mais. Eu não tenho os números de finalizações do segundo tempo, mas suponho que tenha sido equilibrado porque o Fluminense ameaçava muito nos contra-ataques. Aliás, o Fluminense ficou muito mais perto do segundo gol do que o Avaí de conseguir um empate nesse jogo, Rogério. O Edmilson já mostrou como repercutiu lá em Santa Catarina esse resultado, a vitória do Fluminense. Vamos ver como repercutiu também na imprensa carioca a vitória do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Conca garante a primeira vitória de Abelão. Conca jogando bem, jogando quase como no ano passado. Foi decisivo. E é fundamental, né? O Conca jogar bem nesse time do Fluminense é fundamental para o Abel Braga. Esse foi o destaque do jornal O Dia. O Diguinho entrou muito bem no time do Fluminense, retornou muito bem no lugar do Valência. O Abel Braga disse que já está encontrando ali o time que ele considera ideal, está destacando um pouco mais o Rafael Moura na frente. O Rafael Moura foi expulso no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. Isso poderia ter dado uma quebrada no time do Fluminense, mas como liderava já, vencia por 1 a 0, conseguiu controlar o jogo na base do contra-ataque. Agora, a grande notícia para a torcida do Fluminense nessa partida foi a belíssima apresentação do Conca. E o Cavalieri, depois que voltou, o Diego Cavalieri voltou melhor, né, do que aquela primeira oportunidade que ele teve. Eu acho que o Fluminense já na temporada passada
era um time Conca dependente, né? Quer dizer, ele tinha dependência total de... Se o Conca jogasse bem, o time fazia alguma coisa. Se o Conca não jogasse nada, o time não fazia nada. Mas era raro ele não jogar nada, né? Não, pois é um jogador excelente. Aliás, não consigo entender como não é convocado para a seleção argentina, porque é um excelente jogador. Na pior das hipóteses, um lugarzinho no banco da seleção da Argentina, ele teria, sem dúvida nenhuma, mas não sei qual é o preconceito que existe contra o Conca por lá. Agora, é um jogador que é o termômetro do Fluminense. E o Fluminense continua ainda, para mim, apesar da entrada do Abel, Conca dependente. Se o Conca não jogar bem, o Fluminense não vai jogar bem ainda. Eu não sei qual é o que o Abel vai tirar lá da caixinha de segredos dele, mas alguma coisa ele tem que fazer, porque se começarem a bloquear o Conca, a impedir o Conca de jogar, o Fluminense não joga. Ok.